Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Eu queria agradecer a todos que enviaram suas dúvidas aqui para nós, seja pelo meu WhatsApp, seja pelo canal do Instagram, seja pelo canal do YouTube. E essas dúvidas eu, mais uma vez, convidei o Dr. Mário para tirar a sua dúvida. E eu tenho algumas dúvidas aqui. Dr. Mário, obrigado pela presença aqui. Bianca, sempre um prazer muito grande estar aqui, dialogando diretamente com o seu internauta, né? Sempre perguntas muito úteis e muito práticas, assim. Eu tenho algumas perguntas que tratam principalmente do ALI, o que está pegando em razão de algumas decisões que nós tivemos agora recentemente. Depois eu gostaria de saber o que aconteceu semana passada para hoje sobre o ALI. E o que é legal é que essas perguntas vêm diretamente do internauta. Eu vou mostrar, essas perguntas não são fakes, mas antes eu vou chamar a vinheta. Bem, pessoal, então eu falei que ia mostrar as perguntas para vocês e eu separei 3 perguntas. Então, se você quer ter sua pergunta respondida aqui no canal, até gostaria de mostrar uma perguntinha aqui, ó. Eu vou até mostrar, ó, eu imprimi, né, e vou fazer a leitura da pergunta. Ela diz o seguinte, olha só, o ALI, a seguinte situação de não pagar o ALI é daqueles Mikes, daqueles policiais que entraram na PM em 2013 em diante. Então ele quer saber quem entrou em 2013, paga, não paga, se 2014 paga, não paga. O escritório da ação, que a gente não vai citar o nome até porque a pessoa não citou de forma ética, disse que alguns PMs que não vão receber é devido de entrar com recursos, que não entrar com os recursos certos nas ações individuais e não nas coletivas de uma determinada associação. Quem está certo? E aí ele fala que o Mike está só esperando. Então eu vou deixar a pergunta, né, contigo para você poder responder. E Posso responder já? Quem que é esse internauta? Que é o... Ele não deixou o nome. Aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui, ó. Quem passou essa mensagem para nós foi o Roberto. Roberto. Vamos lá, Roberto. Uma pergunta muito interessante aí e muito atual. O que está acontecendo com o ALI, o adicional de local de exercício para os policiais militares aqui de São Paulo, né? E é interessante, é impressionante como esse assunto do ALI ele sempre volta, né? Como ele mexe o interesse da corporação, né? É uma verba que, depois de uma longa batalha judicial, veio finalmente a transitar em julgado e agora os policiais, com toda razão, esperam ansiosos o pagamento e, mais que o pagamento, a incorporação dessa verba em folha de pagamento para que possa já desfrutar mês a mês do proveito econômico trazido pela vitória da ação do ALI, né? Mas assim, a grande questão que se levanta é quem tem o direito a receber o ALI. Qual que foi a abrangência do acórdão que transitou em julgado, mandado de segurança e concedeu aos policiais militares esse adicional, né? O primeiro ponto que eu venho falar é que o acórdão foi claro ao dizer que todos os policiais militares, independentemente de estar filiado, estar associado a alguma associação, têm o direito. Isso está no acordo. Isso está no acordo. Okay. Esse é o primeiro ponto. Todos os ponto. policiais estando na associação, não. Então aqui, a gente já, pela pergunta que ele traz, não precisa estar na associação. Se alguém falar que é de associação, não traz a verdade. Não precisa estar associado, não precisa ter sido associado. Okay. Esse é o primeiro ponto. Mas agora a abrangência temporal do policial. Temporal. Os novatos, os modernos, também teriam direito ou não teriam direito, né? O acórdão foi omisso em relação a isso. Foi omisso. E começou uma enxurrada de ações individuais para todos, para os veteranos, para aqueles que já estavam na corporação quando existiu o ALI, ou seja, em 2013, e também uma enxurrada de ações para aqueles modernos que entraram na corporação. Como você disse, advogados do São Paulo inteiro. São Paulo inteiro. Para aqueles modernos que entraram na corporação depois de 2013, ou seja, quando já não mais existia esse adicional. E todo mundo entrou com essa ação. Começaram a aparecer algumas decisões isoladas, mas começaram a aparecer algumas decisões isoladas, levantando a seguinte tese, que aquele novato, aquele moderno, que quando entrou na corporação, já não mais existia a verba, ele não sofreu nenhum prejuízo, porque ele já entrou na corporação
entendendo qual que eram as regras. Sabia qual que era o regime jurídico que seria aplicado a ele. Tá. E, portanto, ele não foi afetado com a retirada do Ali em 2013. Então, para esse novato, para esse moderno, ele não teria direito à incorporação do Ali. 2014 em diante, é isso. 2014 esse moderno é o... em diante. Tá. Então, o Ali seria só para aqueles que já estavam na corporação quando o Ali ainda existia no mundo jurídico. Tá. E, Dancas, isto é uma tese que começa a ser levantada agora, recentemente, por alguns juízes, por alguns desembargadores. Tá? Tenho que trazer aqui. Não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta prometer coisas que não podem ser cumpridas. Gostaria de vir aqui no seu programa e falar que todo mundo, independentemente de quando entrou na corporação, tem direito ao Ali. E isso parece que começa a mudar, parece que começa a não ser entendido bem assim. Tá? Então, começa a fazer um divisor d'água para aqueles que já estavam na corporação até 2013 e para aqueles que entraram após 2013. Isso tudo é muito recente. É muito recente. Ainda não há uma decisão definitiva, mas tem que ser levantado, olhado, visto, estudado com toda atenção, para que não faça com que um novato, para que um moderno entre com uma demanda já sabendo que ela não tem chances de vitória, chances de êxito. Tá? Mas então tem que trabalhar com total transparência. Agora você me perguntar, essa tese é definitiva? Ainda não. Está tudo novo. Tá. Mas o policial militar, principalmente o moderno, tem que saber disso. Que é o ônus da sucumbência que se ele perder, né? Para que ele possa, vou falar isso também, muito bem colocado, para que ele possa decidir com clareza, conversar, trazer esse assunto para o seu advogado e discutir com clareza se deve entrar agora, se deve esperar mais um pouco, o que deve ser feito. E essa decisão ele fará juntamente com o seu advogado. Agora, você levantou uma questão muito interessante, o ônus da sucumbência. O que é isso? Vamos explicar para o seu internauta o que é sucumbência. O processo judicial ele não é de graça. Não é de graça. Ele tem custas, ele tem verbas que são pagas para o Estado. Claro. Ele pode ser isento dessas custas, dessas verbas? Sim, pode, desde que ele consiga provar para o juiz que ele é beneficiário da justiça gratuita, ou seja, que ele não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento pessoal e seu sustento familiar. Esse é um pedido que todos nós, advogados, fazemos de praxe na petição inicial. Mas muitas vezes o juiz não aceita isso. E esse pedido tem que ser embasado com documentos, tem que fundamentar, tem que melhorar. Atestado de pobreza, por exemplo? Atestado de pobreza, eu tenho que trazer alguns documentos que comprovem que o policial militar, ou qualquer funcionário público, ou qualquer demandante judicial, tem despesas extras que prejudiquem, que comprometam o seu sustento mensal. Por exemplo, nós utilizamos alguns artifícios. Quando o policial militar tem filhos menores, nós levamos para o conhecimento do juiz que ele tem um filho, 2 filhos, 3 filhos menores. Em outras palavras, nós estamos falando para o juiz, excelência, além da boca do policial para sustentar, ele tem mais 3 bocas menores. O policial já ganha mal para caramba, né? Já ganha mal para caramba. Mas, por incrível que pareça, tem juízes que não defere ao policial, é uma crueldade, mas não defere ao policial a justiça gratuita. E se isso acontecer, quais são as consequências? Se isso acontecer, o policial tem que pagar as custas de um processo e a verba honorárias, as sucumbências da parte contrária, caso ele venha a perder. Se ele ganhar, não tem que pagar. Mas se ele vier a perder, ele tem sim que pagar as verbas, as custas da parte contrária, na hipótese de não ser aceita a justiça gratuita para ele. A parte contrária, se for no caso do Ali, é a PGE, que a gente chama de... Eu chamo ela de... É o Estado. É a Pidona, né? Exatamente. Ela pede tudo, né? Pede tudo. Pede tudo. Então tem que ficar atento nisso também. Então é o policial contra a PGE, uma galera lá, PGE, tudo... Exatamente. A gente só tomar cuidado com isso daí. Tem que tomar muito cuidado, tá? Um ponto de atenção. Me parece que teve uma decisão da desembargadora Isabel Kogan, recentemente, nesse sentido? Nesse sentido, há alguns dias, e ela falou que o ônus seria de 10%, alguma coisa assim do tipo. Ela chegou a comentar isso na decisão? A sucumbência, os honorários que a parte perdedora de um processo tem que pagar para a outra parte. A lei dá alguns critérios, algumas variáveis, mas geralmente a justiça tem condenado em 10% sobre o valor dado à causa.
Ah, então eu entrei em 2014, vou pedir 2014, são 10 anos de Ali, então sobre isso eu vou pagar 10 se eu perder. Se o valor dado à causa contemplar, o cálculo contemplar todo esse período, sim. E o advogado é parceiro, divide, se perdeu o advogado também. Não, não, isso é bom que saiba. O É, ônus é totalmente do demandante. E- Por isso que esse pedido de justiça gratuita tem que ser muito bem fundamentado. Tem que ser instruído com documentos. Não é pedir e justificar. Que você tá falando. Pedir e justificar. Agora, eu acredito que uma vez feito esse pedido corretamente, uma vez levado à tona documentos que comprovem que ele não tem condições financeiras, e pode ser documentos de diversas ordens. Eu dei um exemplo Sim. de filhos menores, eu Mas posso dar pode outro. ser aluguel. Aluguel, eu não tenho casa própria, eu vivo de aluguel. Doença, alguma remédio, doença, eu sustento arrimo de família. arrimo de família, eu sustento meu pai idoso, minha mãe idosa. A minha esposa, ela é do lar, ela trabalha dentro de casa, mas não tem uma renda remunerada O fora. que eu recebo eu repasso para meus pais, uma Para meus quantia porque pais, precisa de tudo isso serve como Caramba. prova para justificar o pedido da justiça gratuita. Então, o advogado tem que estar muito atento e instruir esse pedido com muito cuidado. Não, legal. E se você tem um caso semelhante, eu até vou deixar o telefone do Dr. Mário, porque eu não tenho a menor condições de responder igual ele falou. Por isso que você coloca a sua pergunta aqui embaixo. Eu convido o Dr. Mário, convido outros advogados, eles vêm aqui e eles falam sobre os assuntos. Então, fica aqui o contato dele, é um link, o telefone, é só clicar, conversar sobre o Ali, como que funciona esse negócio aí de justiça gratuita. Muitas vezes, você tem que saber, cara, é um risco, né? Você tem um risco. Mas a gente sabe que também, se você ficar só com medo, você não sai da cama, né? A cama, exatamente. Eu posso mudar a pergunta? Vamos lá, por então, favor. essa aqui nós já respondemos. Se você quiser... Acredito que foi respondida, né? Foi respondida. Tá bom, vamos para a Se segunda. você quiser colocar sua pergunta, coloca aqui embaixo. Eu vou convidar o Dr. Mário para vir aqui e outros advogados para estar respondendo. Nós temos uma mensagem também do YouTube. Eu sempre faço assim, tá? Eu printo a tela, falo de onde que vem, né? Essa aqui veio do WhatsApp, né? E a gente lê aqui a pergunta. Essa aqui ela tá grifada para não aparecer o nome de um escritório de advocacia, o padrão ético que a gente tem. Então, quem faz a pergunta é o Júnior. Boa tarde, só um esclarecimento. O que eu vi do advogado Pontinhas, né, dizendo é que tem advogados fazendo uso da tese dele e que ele iria pedir os honorários e que iria ocorrer é que o advogado não iria abrir mão dos honorários. Só acreditando que é esse advogado que vai abrir mão dos honorários dele. E que quem iria acabar pagando é o policial. E que nessa hipótese o policial perderia 50% só para pagar os honorários. Foi isso que eu vi. Olha, então ele fala que isso aqui está em vídeo. Gente, ó, só para vocês verem, para a pergunta que caiu aqui, eu vou perguntar para o advogado. Júnior Oliveira, né? Isso. Tá bom. Olha, também é uma excelente pergunta e eu já recebi algumas nesse sentido. Parece que é uma dúvida bem recorrente da corporação, né? Primeiro, um esclarecimento. Não existe pai da tese. É um esclarecimento. Mas tem na Rádio Pia. Não existe. Quem conhece o Ali, como eu conheço, quem pessoal. participou do Ali, desde o seu nascedor até a sua extinção, sabe muito bem o que eu vou falar agora. Quando o Ali foi extinto, passou a ter uma enxurrada de ações. Tá? Vários advogados de várias partes de São Paulo, do estado de São Paulo, começaram a ingressar com ações na justiça, questionando a metodologia utilizada pelo governo do estado de São Paulo de incorporar o Ali. Então, não houve um único advogado, e sim diversos advogados que mudavam a forma de redigir, da redação, mas o conteúdo era o mesmo. Era pedindo a correta incorporação do Ali na folha de pagamento. Então, a tese não é de uma única pessoa, de um único advogado, e sim do trabalho de diversos advogados. Esse é o primeiro ponto. Agora, parece que eu estou querendo entender a pergunta daqui do internauta. Ele deve ser de uma associação. Provavelmente. E está perguntando o seguinte: se eu sair dessa associação e constituir um advogado particular, vou ter que pagar os honorários para a associação e também para esse advogado particular? Isso mesmo. Eu acredito que a pergunta foi essa aí. Olha, a resposta é o seguinte: se o internauta assinou um contrato de honorários para a associação, se ele assinou esse contrato de honorários, ele vai ter que respeitar esse contrato de honorários. Ok. Se ele não assinou... Se ele é só associado, se ele é só associado e não assinou nenhuma autorização para a associação, para o sindicato, para sei lá quem for, permitindo a retenção de um determinado valor para pagamento de honorário advocatício, ele não terá que pagar nada. Então, a resposta depende.
Depende se você, internauta, assinou ou não essa autorização. E como que ele vai saber? Ele tem que saber o que Não, ele assinou. Mas ele Agora, vai assim, não sei. perdi, esqueci, passou muito tempo, não me lembro o que eu assinei. Assinei muitos documentos. Não, eu sou associado. Só associado. Sou associado. Então, eu sugiro, e isso não vale somente para essa associação, mas para vários. Se você não lembra o que assinou, faça um requerimento formal pedindo para o sindicato, pedindo para a associação, mostrar o que assinou. Mostrar se assinou ou não essa autorização. Tem associação fazendo terrorismo. Eu não vou falar, né? Já acabei de falar. Mas a associação é obrigada a informar, é obrigada a responder esse e-mail, esse documento, esse requerimento desse associado. Doutor Mário, mais uma vez, desculpa o pessoal que acompanha, às vezes fala assim, vocês ficam falando, deixa o advogado terminar o raciocínio, mas ainda nessa hipótese, eu me associei, não importa qual seja. Quando eu me associo, eu não dou direito para o advogado pleitear as coisas para mim, pessoalmente. Na associação que ela tem a legitimação pela Constituição de pleitear um direito para a categoria. Exatamente. É isso, né? É isso aí. Explica isso melhor para nós. A associação, tal qual o sindicato de classe, tem o direito, uma figura jurídica que chama substituto processual. Ou seja, ela defende em nome próprio direito alheio. Então ela pode, em nome próprio, em nome, no caso da associação, defender um direito de toda a categoria. Policial. Praças e oficiais. Depende do estatuto da associação. Tá. Se no estatuto da associação abarca também os praças, abarca também os oficiais, ela tem o direito de defender o interesse de todos. Se fosse associação de policiais, já não. Então, o que vai determinar qual a abrangência desse direito é o estatuto da associação. Tá. E aí, então, para ver se ficou claro, eu estou associado, a associação tem a legitimidade pela Constituição de representar os seus associados. Exatamente. Mas a execução de valores particulares é meu. Só uma correção. Tem a legitimidade de representar os associados? Não. Tem a legitimidade de representar a categoria. A categoria. Sendo associado mais do que ou isso. não associado. A categoria que ela representa conforme o estatuto social dela. Tem um advogado que fala, ficou claro como a luz solar. Conhece esse advogado? Conheço esse advogado. Para mim ficou claro. Então, assim, a associação só vai reter honorários se você tiver assinado com um advogado, que geralmente o advogado não é um profissional da associação, é um contratado, é um terceirizado. Pode ser ou não ser. Pode ser advogado. Mas não muda nada na figura. Mas não muda nada, a associação só vai ter direito de reter verbas honorárias se a pessoa, se o associado, deu esse direito para ela, assinou essa autorização. Caso contrário, não pode reter. Puxa vida, para mim ficou claro, respondi aqui, acho que foi respondida. E tem uma que agora é espinhosa. Vamos lá. Essa é tão espinhosa que veio parar no meu WhatsApp aqui, deixa eu até mostrar para o pessoal. Eu vou fazer a leitura aqui, né? Então ela está aqui no WhatsApp, né? Ela veio aqui. Evidentemente que nesse caso do WhatsApp a gente está tirando o nome, né? Para garantir a LGPD, e diz assim. Aliás, isso aqui circulou em vários e-mails, vários grupos, né? Acho que você já teve acesso, mas eu vou fazer a leitura porque chegou para mim também. E pediram, e aí? Pergunta se é verdade. Bom dia. A fim de esclarecimento, a ação coletiva Ali 100% no padrão está em andamento. Todos os associados estão incluídos na ação, não importando a data de início na carreira de polícia militar. Olha, não importa a data da polícia militar. Aqui já tem um ponto que você já tinha falado. A decisão da desembargadora Isabel Koga, que está sendo compartilhada sem o devido contexto, e aí eu vou falar de mim, né? Eu vou falar do contexto no final. É referente a ações individuais do Ali 100% no padrão de advogados terceiros, que durante o processo não se manifestaram devidamente contra esse argumento proposto pelo Estado. Essa decisão não afeta a ação coletiva da associação. A tese que embasa a decisão da desembargadora foi apresentada na ação coletiva devido ao seu êxito nas ações individuais. Entretanto, o escritório já apresentou uma manifestação para provar que esse argumento não deve ser acolhido, uma manifestação. Ainda os cálculos individualizados atrasados desde 2014 já estão sendo previstos na ação coletiva da tal associação.
não sendo necessário a entrada com a ação individual para a busca desses valores. E termina, reforçamos que acreditem apenas nas informações... Vou repetir aqui com muita calma. Reforçamos que acreditem apenas nas informações compartilhadas pelo nosso escritório. Há muitos discursos que tentam espalhar notícias ou novidades sem o correto contexto, os quais não temos certeza de seus objetivos. Deixa eu só antecipar a minha parcela da minha responsabilidade aqui no canal. Perfeito. O canal ele foi criado há mais de um ano e tem como objetivo defender os agentes de segurança da esfera federal, estadual e municipal. A gente vai apresentando os fatos, conversando com as pessoas, na medida que os fatos vão correndo na ordem cronológica. Eu convido diretores e presidentes de associações, de sindicatos e escritórios de advocacia. Poucos têm a coragem de vir falar aqui. Qual é o contexto do canal? Defender os agentes de segurança, defender os nossos policiais, que precisam muito do nosso direito contra a opressão do Estado. Eu fiz esse contexto, agora eu gostaria que o Mário falasse sobre... Vamos lá. Aqui há várias perguntas dentro de uma pergunta, né? Isso está circulando em São Paulo. Em relação ao primeiro ponto, primeira afirmação que ele faz, que o internauta faz, aí, que pouco importa a data de ingresso do policial militar na corporação para fazer jus ao direito. Não é bem assim, acredito que já respondi. Já respondemos. Já respondi, né? Começam a aparecer algumas decisões pontuais, né? Novidades da sucumbência, que somente os veteranos teriam direito, ou seja, somente aqueles que já estavam na corporação, quando ainda existia o ALI no mundo jurídico, tá? Esse é um ponto de atenção, né? Outra colocação do internauta, né? Se pessoas que colocam o acórdão fora de contexto, a decisão da juíza fora de contexto. Se alguém faz isso, está fazendo de forma errada, não deveria. Tem que colocar dentro do contexto. Até sugiro colocar ele na íntegra. Não sei se no seu canal tem esse recurso, mas pode colocar o acordo na íntegra e o internauta tira a sua própria conclusão. Né? Esse caso foi o Rodrigues, ele trouxe a decisão para não ter que expor aqui, para não ficar uma coisa chata. Ele disponibilizou o WhatsApp dele e até porque é público, né? Que é público. Então ele falou que passa lá, já está passando tranquilo. O nosso compromisso como advogado é trazer a transparência para o cliente, para o ouvinte, para o internauta. A transparência, Idanca, ela deve reger não só a advocacia, mas todos os atos da vida. Claro. Tem que trabalhar com transparência. Muitas vezes eu gostaria de vir aqui e trazer outra informação. Muitas vezes eu gostaria de vir aqui e falar que o ALI já está para sair. Muitas vezes eu gostaria de vir aqui e falar que abrange toda a categoria, inclusive os modernos. Mas não é bem assim. Eu tenho um compromisso com a verdade, mesmo que essa verdade muitas vezes dói, mesmo que essa verdade seja dolorida. Então, esse é o meu compromisso. E, seguindo essa linha de compromisso, eu reafirmo, começam a sair algumas decisões excluindo do direito ALI dos novatos. Esse é um 2014 em diante. 2014 em diante. Outra questão, tem sim que promover a ação de forma individualizada. A ação de mérito, que reconheceu o direito, ela foi movida e tramitou toda de forma coletiva. Que é para a categoria. Uma vez tendo sido reconhecido o direito na justiça para toda a categoria, na hora de cobrar, na hora de executar a decisão, houve uma ordem da desembargadora para que essa execução, para que essa cobrança judicial fosse feita de forma individualizada. Deixa eu cortar aqui. É uma ordem do TJ, uma ordem de uma desembargadora. É uma ordem da desembargadora. Então, o que eu oriento, procure o seu advogado, caso você queira promover essa ação, e eu acho que todo mundo quer, procure o seu advogado, converse com ele. Se ele for da associação e o seu desejo é promover essa cobrança através da associação, que vá até a associação, oriente quais documentos precise, o que precisa fazer para promover essa cobrança de forma individualizada. Mas a cobrança, sim, será de forma individualizada. Então, só respondendo a esse WhatsApp que chegou para mim, e claro, a gente não está falando, ele não falou que é do canal, mas o canal sim, ele traz os fatos.
todos têm a abertura de vir aqui, sentar e ser indagado. Não é fácil ser perguntado por mim. Tem perguntas espinhosas. Tem perguntas espinhosas, claro, mas eu venho aqui com toda a tranquilidade, porque é o tema do meu dia a dia. Eu vivo esse tema, eu vivo o ALI, o adicional local de serviço, eu vivo questões da Polícia Militar. Então eu respondo com muita tranquilidade e sempre, quando for chamado, é um enorme prazer estar aqui. E aí eu falo para você, qual o objetivo do canal? É proteger os agentes de segurança federais, estaduais, municipais, que é a nossa GCM, e promover as informações no momento que elas acontecem no mundo. E quando ela acontece numa ordem cronológica. Então eu não vou pegar a informação de 2, 3 anos e colocar aqui. O contexto desse WhatsApp, ele aparece no momento que já saiu a decisão da desembargadora. Então não está fora de contexto. Se nós fizermos o recorte, é porque o recorte é o que interessava falar, que eram somente os policiais a partir de 2014. Então eu estou entrando aqui na fala do Dr. Mário, mas é porque eu acho que indiretamente acaba pegando aqui no canal. E o canal tem um objetivo que é os nossos agentes de segurança. E até porque eu já convidei diversos escritórios para vir para cá. E é sempre uma dificuldade, não tem agenda, mas eles estão sempre à disposição minha para eu 400, 500 quilômetros ir para o interior e eu não tenho essa possibilidade, né? Mas, Mário, ficou bem claro para mim, então, 2014, né, principalmente para o internauta que passou 2014, olha, tem algumas coisas que são diferentes. A ação de mérito ganhou, não há dúvida quanto a isso, só que a execução dos valores é de forma individualizada. Perfeito. É isso? Isso mesmo. Acho que ficou claro. Mais alguma coisa sobre o que ficou pendente aqui dessas perguntas? Não, eu acredito que não. O assunto do ALI, do adicional de local de exercício para o policial militar de São Paulo, é um assunto muito que está vivo ainda. Né? E sensível, as coisas estão acontecendo no tribunal. E, assim, de tempos em tempos, há decisões novas, há mudanças novas. Não é algo já acabado, já findo. Está em ebulição ainda. Né? E toda vez que houver alguma mudança significativa, eu me comprometo a trazer aqui. Legal. E essa da desembargadora, só para a gente saber mesmo, essa desembargadora que ela colocou agora no finalzinho de janeiro, é significativa? É significativa. Faz parte do contexto? Não tem a menor dúvida. É significativa. Então tá respondido. Gente, eu queria agradecer o Mário mais uma vez. Eu sei que hoje esse corte aqui, esse episódio foi espinhoso e vir aqui, eu sei de toda a dificuldade, mas eu queria agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, já vou deixar o telefone do Mário aqui embaixo, o WhatsApp, clica no link. Tem coisa que eu não sei responder, se você não quiser esperar a próxima semana, já entre em contato com o Mário. Pode entrar, você tem essas dúvidas? Não tem a menor dúvida. Não tem problema nenhum. Pode entrar. E o Ali também pega os pensionistas, os veteranos também. Pensionistas, complementadas, veteranos, legal. Todo mundo. Então, se tiver alguma dúvida, passa a dúvida diretamente para o Mário. Eu queria agradecer a presença sua, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E semana que vem eu vou convidar o Mário para responder outras perguntas. Então, coloca aqui embaixo se você quer que ele responda. Valeu, obrigado.